Gente, eu quero ler com você Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, verso 4. Quantos me dão aqui? Até que hora que eu tenho aqui, pastor Álvaro? A hora aqui é nós que define. Eu prometo que eu não vou passar de meia-noite, tá bom? Se você dormir, eu vou aumentar mais meia hora. Diga amém. Para cada amém, mais meia hora, aleluia. Louvado seja Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, diga assim, grande amor, com que nos amou. Interessante que a Bíblia, ela tem algumas expressões que me chamam a atenção. Por que o apóstolo Paulo, ele não falou por causa do seu amor? Não, ele fez questão de dar ênfase que por causa do seu grande amor. O amor pelo qual o Senhor nos amou e nos ama é um grande amor. E esse grande amor, ele cobre multidão de pecados. Sabia disso? Ele cobre multidão de condenação. Você sabe por que um crente ele não deveria jamais viver uma vida condenada? Porque uma vida condenada impede você de desfrutar desse grande amor com que nos amou. E a Bíblia diz, continua no verso 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga assim, pela graça, eu sou salvo. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. É aqui que eu quero pegar você. Essa chave aqui, é o motivo pelo qual, todos os dias, a primeira coisa que eu faço, é orar. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer? Paulo, ele está dizendo que nós fomos salvos pela graça. Você sabe o que é ser salvo pela graça? Ser salvo pela graça é ser salvo sem mérito nenhum. Ou seja, você não fez nada para ser salvo. Você não fez nada para... Você não pode chegar no céu, você jamais vai chegar no céu. Muito pelo contrário, se você tem esse pensamento, nem para o céu você vai. Você não vai chegar no céu e falar assim: olha, eu estou aqui porque eu fui bom. Eu estou aqui porque eu ajudei os pobres. Eu estou aqui porque eu fiz muitas coisas boas. Não, você não vai chegar no céu com esse discurso, porque Deus não vai aceitar. Lá no céu só entra quem não merece. O critério para entrar no céu é não merecer. Por isso que quando você chegar lá, você vai poder dizer: eu estou aqui por causa da graça. Eu fui salvo pela graça. Mas presta atenção, ser salvo pela graça é o ponto de partida. Qual que é o ponto de partida da nossa vida cristã? Você que recebeu Jesus, você teve um ponto de partida. O ponto de partida é ser salvo pela graça, é a cruz. Quando você olha para a cruz, você vê com grande amor, você foi comprado, você foi escolhido, você foi salvo. E por causa da cruz, você começa agora a viver uma vida cristã debaixo da graça de Deus. Presta atenção, a graça de Deus, ela vai acompanhar você todos os dias da sua vida. A graça de Deus não vai te acompanhar somente quando você é salvo e aceita Jesus. Não é só para salvação, não, a graça de Deus é a capacitação do Espírito para você viver todos os dias da sua vida na plenitude dos céus. Você precisa da graça de Deus. Aí você diz: pastor, tudo bem, eu fui salvo pela graça, eu olho para a cruz, eu vejo a graça, eu olho para a cruz e eu vejo a cruz vazia, porque Ele ressuscitou. Sim, a cruz ela está vazia, porque o versículo 6 diz que Jesus, Ele subiu, e Ele está assentado nas regiões celestiais. E tem mais, não é só Jesus que está assentado nas regiões celestiais, você também está assentado nas regiões celestiais. Por isso que a vontade de Deus, olha para mim porque eu preciso do seu olhar. A vontade de Deus
não é que você viva uma vida só olhando para a cruz. Pastor, como assim? Nós temos falado tanto da cruz, da graça. Mas presta atenção, a graça de Deus é a capacitação para você seguir adiante. E quando você decide seguir adiante e não ficar só na cruz, você olha adiante e você vê um trono. E no trono alguém governando. Isso significa que o Senhor, Ele nos concedeu autoridade para governar. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui, que isso daqui vai revolucionar todas as áreas da sua vida. Deus, Ele te convida hoje para governar. Como que nós governamos, pastor? Me explica isso. Recebendo a autoridade que te foi confiada. Consegue me entender? A Bíblia diz que o Senhor, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção, no mundo espiritual, você foi colocado em uma posição de autoridade, de governo. Você pode hoje estabelecer governo sobre cada circunstância da sua vida. Cada detalhe da sua vida, você pode estabelecer autoridade, você pode estabelecer governo, você pode reinar em vida, porque essa é a vontade de Deus para você. Agora, o que me deixa mais triste? Posso abrir meu coração para você? Sim ou não? Os irmãos estão comigo aqui? O que me deixa mais triste é quando eu vejo crentes que não estão exercendo a sua autoridade. Eles estão como crianças que estão sendo, de certa maneira, intimidados pelo vizinho, pelo inimigo, e não se posicionam como guerreiros na frente da batalha. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, ora por mim, meu chefe está me perseguindo. Na verdade ele era dono da empresa e o sócio dele estava perseguindo ele. Sócio, é muito ruim quando um sócio persegue o outro, né? Porque assim, enfim, não entendi porque muito bem os sócios estavam discutindo, mas ele veio assim pedindo oração para Deus mover, para fazer a vontade dele, e o sócio dele estava perseguindo, ele veio com essa postura. Na hora que ele veio, o Espírito Santo falou para mim: fala para ele que ele está numa batalha, e só tem uma maneira de resolver isso, se ele se posicionar. Aí eu abracei ele, sabe quando você dá aquele abraço assim, de tamanduá, viu? Que pega as garrinhas assim, trava ele. Eu falei assim: irmão, ele já assustou. Ele: ô pastor, você está numa guerra, o seu sócio não é seu inimigo, ele está sendo influenciado pelo diabo. Agora você pode comandar contra toda a obra do diabo. Você sabe o que isso significa? Autoridade, exercer governo. Aí ele falou: pastor, me ensina. Ele era novo na fé. Eu falei: vamos junto aqui, vamos fazer uma guerra espiritual, e você vai aprender e você vai fazer essa guerra espiritual todos os dias. Aí eu comecei a comandar. Eu declaro, eu determino, eu ordeno no nome de Jesus que toda obra do diabo caia por terra aqui na vida desse irmão. E fui comandando. Sabe qual foi o testemunho dele no outro dia? O testemunho dele no outro dia foi o seguinte: pastor, mudou lá, viu? Outro ambiente. Aí eu falei: que bênção. Então você aprendeu a guerrear, não baixa a guarda não. Por quê? Porque na hora que você baixar a guarda, o que é baixar a guarda? É parar de orar, é parar de buscar, é parar de posicionar como um guerreiro. Eu falei: não baixa a guarda não, continue resistindo, continue comandando, continue desfazendo as obras do diabo, porque você vai obter vitória nisso daí. Aí ele entendeu, ele compreendeu: meu Deus, eu estava sendo atacado e não percebi. E o que me deixa mais indignado é que tem crente que está sofrendo ataques espirituais, enquanto que Deus espera deles apenas um posicionamento. Posicione-se como um guerreiro, comanda contra as potestades da cidade, determina no mundo espiritual aquilo que você quer ver e declara em autoridade. Irmãos, presta atenção, o diabo ele respeita, ele obedece a um comando de autoridade. Ele reconhece quando um crente se levanta com o entendimento de que ele foi estabelecido como governo, como alguém chamado por Deus para comandar. Consegue me compreender? Agora presta atenção, é claro que você não vai repreender o demônio na vida daquela pessoa que está perseguindo você, porque senão você vai arrumar mais confusão para sua cabeça.
Porque tem esposa que acha que a guerra dela é o marido. Aí ela chega, impõe as mãos na cabeça do marido e fala: sai, demônio. Teve umas irmãs que fizeram isso à noite. E o marido acordou. Ele não estava possesso, mas ficou depois que ele ouviu a mulher orando para sair, expulsar o demônio dele, né? Presta atenção, não é isso. A sua guerra não é contra carne e sangue. A sua guerra é contra principados e potestades. E você pode estabelecer governo e comandar no nome de Jesus. E à medida que você estabelece governo e comanda, o mundo espiritual respeita. Irmãos, eu te falo isso na presença do Espírito Santo. O mundo espiritual, ele reconhece quando um crente cheio do Espírito e da autoridade dos céus se levanta para comandar e desfazer as obras do diabo. Deus te trouxe aqui hoje para que você pudesse entender que você está nesse lugar, Videira de Jussara, Videira de Montes Claros, Videira de Novo Brasil. Deus, Ele te estabeleceu nesse lugar para desfazer as obras do diabo, para exercer domínio, para exercer governo, para exercer autoridade. Presta atenção, existe unção de Deus sobre a sua vida para desfazer as obras do diabo. Se você crê nisso, diga amém. Há unção de Deus para isso. Agora, o que você precisa de fazer? Você precisa de assumir, vestir essa roupa. Você não pode ficar intimidado. Você não pode ficar com medo, com receio de tomar posicionamento. Não, irmãos, o diabo, ele te respeita. O diabo, aí você fala assim: pastor, ele me respeita, mas ele me ataca. Pois é, ele te ataca até no momento em que você posiciona. Já viu uns videozinhos que viralizou na internet de uma tribo africana que os leões caçam e a tribo vai lá caçar a caça do leão. Eles vão pegar a caça do leão. Alguém já viu esse vídeo aqui? Não, só de ver dá gastura. Por quê? Porque os leões estão ali devorando a presa, né? Já está morta a presa, e eles querem a carne do leão, a presa, né? Que o leão está comendo. O que eles fazem? Eles juntam em grupo de 3 e vão avançando. Vão avançando. Impressionante. Os leões saem. Começam a se sentir intimidados. Por que isso acontece? Porque aqueles homens, eles entenderam que sobre eles existe uma autoridade. E que os leões respeitam. E quando eles posicionam e vão em direção, os leões submetem. Não recomendo que você faça isso se você vê uma onça pintada por aí, ok? Melhor ficar quietinho, não inventa moda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no mundo espiritual é assim que funciona. Quando uma pessoa se posiciona em autoridade e ela começa a desfazer as obras do diabo, o diabo respeita. Esse aí entende, meu Deus, esse aí, olha o jeito que ele está orando, olha o jeito que ele posicionou, agora não tem jeito a gente atacar. Por quê? Porque quando um crente compreende que ele tem autoridade, e essa autoridade foi dada por Deus, foi Jesus quem confiou a você essa autoridade. Por isso, meu querido, você pode chegar em nome de Jesus, e quando você chega no nome de Jesus, os demônios tremem, os demônios reconhecem a sua voz, e quando você se posiciona e declara, o mundo espiritual obedece ao seu decreto. Por isso, o meu encargo com você nessa noite é desafiar você a se levantar dessa cadeira como alguém posicionado para comandar contra as obras do diabo no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Deus, Ele te chamou para exercer domínio, para exercer governo, e você pode governar pelo nome de Jesus, comandando contra toda a obra do diabo. Se você é líder de célula, você pode comandar. Se você é um anfitrião, você pode comandar. Existe uma autoridade especial sobre a sua vida. Se você é um crente cheio do Espírito Santo e você está sendo atacado, não fique intimidado contra os ataques. Se posiciona e parta para a guerra. Consegue me entender? Porque quando você se posiciona e parte para a guerra, acredite, meu irmão, você está construindo uma envergadura espiritual que vai ter um resultado poderosíssimo na sua vida cristã. Eu me lembro de um irmão contando um testemunho. Ele era pastor, na verdade, ele era como se fosse um discipulador na igreja. E
Ele é muito pobre. Pessoa que vivia assim, de uma maneira muito pobre. Aí é onde entra o engano. Você sabe por quê? Porque às vezes você fica iludido com esses vídeos na internet, de pessoas que falam que estão reinando em vida, que estão governando. Você tem que exercer governo. Aí eles tiram uma foto de uma Porsche, de uma Ferrari. Olha aqui, gente, vocês têm que reinar em vida. Isso aqui é reinar em vida. E na cabeça desse povo, reinar em vida e governar tem a ver com dinheiro. Não tem. Está me entendendo? Reinar em vida não tem a ver com você ganhar muito dinheiro ou não. Não, Deus quer te prosperar, você vai prosperar também. Mas reinar em vida tem a ver em você colocar o diabo debaixo dos seus pés. Isso é reinar em vida. Está me entendendo? É você reconhecer a sua autoridade e usá-la. Então, esse irmão, muito pobre mesmo, mas cheio do Espírito. Suficiente, né? Você acredite, uma pessoa que é pobre, cheia do Espírito, ele não vai ficar pobre muito tempo. Ele vai prosperar. E aí o que aconteceu? Ele morava numa casa que não tinha cerca. E um dia ele chegou, ele tinha 2 calças. Uma para ir trabalhar e outra para ir para a igreja. Como ele era um discipulador, às vezes ele tinha que receber os irmãos na porta, às vezes ele tinha que abrir o culto, ajudar o pastor ali dentro da igreja. E ele tinha 2 calças, uma para o culto e outra para trabalhar. E ele conta que um dia ele chegou na casa dele, a calça dele estava estendida para secar. Na hora que ele chegou lá, a calça não estava lá mais. Tinha roubado a única calça que ele tinha para ir para o culto. Aí um dia ele estava indo, depois no outro dia ele foi para o trabalho e falou: Senhor, isso era uma segunda-feira, quinta-feira eu tenho culto. Como que eu vou para o culto sem minha calça? Eu não posso ir com essa calça velha. Senhor, move. Espírito Santo, eu preciso de uma calça. Ele começou a orar. Aí o Espírito Santo falou com ele: comanda para que as pessoas que roubaram a sua calça devolva. Aí ele achou que era coisa da cabeça dele. Falou: como assim? Não, comanda, porque quem roubou essa calça não foi uma pessoa, foi um espírito maligno agindo naquela pessoa. Frustra agora em autoridade a ação daquele espírito maligno e faça ele devolver a calça. Sabe o que aconteceu? Ele orou. Ele falou: Senhor, no nome de Jesus, eu quero determinar no mundo espiritual que até quinta-feira essa calça vai estar aonde ele pegou. O Senhor vai gerar tanta frustração e infelicidade nessa pessoa que ele vai ter que devolver essa calça. Isso foi na terça. Passou a quarta, ele olhou o varal, cadê a calça? Nada. Foi para o trabalho. Na quinta-feira, ele tinha tanta convicção que a calça estava lá, que quando ele chegou, ele entrou na casa, ele já foi lá no varal para pegar a calça. E para surpresa dele, o que aconteceu? A calça estava lá. A calça estava lá. Escuta, você fala: pastor, mas que testemunho mais simples. É um testemunho simples de alguém cheio do Espírito Santo, que entendeu o que é governar. Está me entendendo? Que entendeu o que é reinar. Você já observou que às vezes o diabo, ele tenta de alguma maneira te intimidar, provocar em você intimidação, levar você a não reinar em vida, a não exercer a autoridade que Deus te confiou, o poder que Ele te confiou. Irmãos, presta atenção, Mateus capítulo 10, versículo 1, abre para mim por favor, Mateus capítulo 10, verso 1, a palavra do Senhor diz assim: olha, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o que, irmãos? Essa mesma autoridade que Jesus deu para os discípulos está sobre a sua vida. Você pode comandar contra todas as obras do diabo. Presta atenção, reinar em vida e viver uma vida abundante é você não permitir, é você ser sensível quando o diabo está querendo ganhar lugar dentro do seu casamento, é você ter a percepção quando Satanás está querendo de alguma maneira achar brecha dentro das suas finanças, é quando o diabo está querendo achar lugar
na sua vida de alguma maneira. Você se posiciona, você reina em vida, você comanda no mundo espiritual, você determina no reino do Espírito, e as coisas começam a se encaixar e a entrar no seu lugar, simplesmente porque você se levantou como um guerreiro de oração, como alguém que entendeu o que é orar e o que é reinar em vida por meio da autoridade do nome de Jesus. Comece a reinar em vida. Deixa eu te falar algo, igreja Videira de Montes Claros, Videira de Novo Brasil, Videira de Jussara, Deus estabeleceu vocês nessas cidades para você reinar em vida. Quando você chegar no culto, entenda, você não está ali simplesmente porque é uma igreja legal, moderna, bonita, o pastor é gente boa. Não, você está ali porque você foi estabelecido pelo Espírito Santo para reinar em vida como igreja. Por isso você vai comandar contra as obras do diabo, você vai ser usado por Deus para ser um instrumento do Senhor naquele lugar. E acredite, as obras do diabo, as obras das trevas não terão poder e influência sobre a sua vida. Todas elas cairão por terra através da autoridade que será estabelecida por meio da sua oração. Por isso, ore. Se o casamento está ruim, ore. A primeira coisa que as pessoas fazem quando o casamento está ruim é o quê? Deixar de orar. Aí falar, meu casamento está muito difícil, vou orar não. Estou passando por muita luta, para que eu vou orar? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ore, governe por meio da oração, reine em vida por meio da oração, porque o Espírito de Deus, Ele quer manifestar a sua glória através da sua vida. Ele quer manifestar, Ele quer fazer você reinar em vida, mas para isso você precisa de entender que Ele colocou sobre você autoridade, governo, domínio. Agora, domínio não é sobre pessoas. Tem gente que confunde. Não, pastor, eu já exerço domínio, eu estou governando, eu tenho tantos funcionários. Não, isso não é domínio, isso não é governo, isso é o mundo que acha que é domínio. Governo e domínio é o seguinte, é quando você ouve o testemunho de uma empregada doméstica que trabalha na casa de uma família muito oprimida. Muito oprimida. Mas todas as vezes que ela chega lá, ela ora. Ela unge as portas, ela estabelece o governo de Deus, o nome de Jesus. E sabe o que acontece? O dono da casa olha para ela e fala o seguinte, eu não sei porquê, mas depois que você começou a trabalhar aqui, essa casa ficou tão pacífica, é tão bom estar aqui, a gente sente tanta graça de Deus estar aqui. Por quê? Porque uma pessoa entendeu o que é governar, uma pessoa entendeu o que é reinar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, aonde você está, independente de qual contexto você está vivendo, o Senhor, Ele te chamou para governar. Governar não sobre pessoas, mas governar sobre as obras do diabo. E sabe o que é maravilhoso? Quando você governa sobre as obras do diabo, você começa a ver as coisas se ajustando. Irmãos, quantas vezes eu cheguei no meu trabalho, eu trabalhava numa empresa onde o meu chefe era muito nervoso, né? Muito duro. E muitas vezes assim, ele descontava a raiva dele na gente. Então todo mundo ficava, de certa maneira, intimidado. Nossa, será que eu vou falar com ele? Quem vai falar? Tinha vezes que a gente tirava para o ímpar para ver quem que ia lá dar a notícia ruim. Mas aí, depois que eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a fazer diferente. Antes de chegar no trabalho, eu comandava contra todas as obras do diabo, contra todos os demônios de nervosismo que poderiam atacá-lo e afetar a mim também. E sabe o que acontecia? Na hora que eu chegava, o chumbo caía na cabeça de todo mundo, menos na minha. Na hora que ele olhava para mim e falava assim, eu não vou descarregar nele, ele olhava para mim assim. Sabe quando a pessoa ficava travada? E ia embora. Aí as pessoas que trabalhavam comigo, né, eles não entendiam. Mas o que está acontecendo? O que é isso? Não compreendiam. Mas sabe o que era? Era porque antes de entrar naquele lugar, eu governava. Você pode governar.
governe sobre a sua casa. Irmãs, mulheres de Deus, escute-me no nome de Jesus. Você pode exercer domínio e governo sobre a sua casa. Pastor, não diga uma heresia dessa. A minha esposa já é uma grande líder. Se você falar isso, ela vai querer assumir o controle da casa. Não, não é o controle do seu marido. É você orar para quem governa o seu marido. E na hora que você comanda, declara e ora, o Espírito move. Sabia disso? Deus move. Eu tenho tanto testemunho de governo. Tantas pessoas que chegam para mim, crianças, minha esposa é testemunha, crianças que às vezes os pais estão brigando no quarto, elas oram lá, depois elas vêm testemunhar para mim, que o pai não é crente, a mãe não é crente, eles estavam brigando, a casa estava caindo, todo mundo quebrando tudo, aí elas oraram, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio. Elas oraram do jeito delas, mas os demônios entenderam e saíram, bateram em retirada, e a casa se tornou pacífica. Todas as vezes que eu ia fazer encontro em Goiânia, eu sou pastor já desde 2005, eu sou pastor, eu tenho quantos anos já? Você vê, hoje eu estou com 27, fui chamado desde os 10 anos, aleluia, louvado seja Deus. Você está querendo saber a minha idade, né? Vou falar não. Estou brincando, tem 27 não, tem 28. Aleluia. Mas o que acontece? No início do meu ministério, semana de encontro era semana de guerra. Semana de guerra, pastor Valdemar. Aí era semana de encontro, eu e minha esposa já ficava meio aflorado. A gente não entendia, porque a gente era novo, casadinho novo, era apaixonado, mas era tudo novo. Aí era semana de encontro, a gente estava ali na guerra espiritual para ganhar as pessoas para Jesus, mas aí a gente ficava impaciente um com o outro. Aí a gente não entendia o que aconteceu, por quê? Aí, menina, a minha filha mais velha, do nada, ficava doente. Do nada. 3 horas da manhã, fazendo o pastor levantar para ir para o hospital. Porque estava doente, chegava no hospital, fazia a bateria de exame, não é nada. Eu me lembro de um dia, que por 3 dias seguidos, ela acordava 3 horas da manhã, gritando, chorando. E choro de criança, 3 horas da manhã, meu amigo, acorda o prédio inteiro, não acorda? Lá em Goiânia eu moro em apartamento. E aí, eu e a minha esposa, 3 horas da manhã, a gente já estava revezando. Não, amanhã você vai, porque essa noite eu fui. Não, no outro dia você vai. Estava desse jeito. Eu lembro que no 3º dia, o Espírito Santo falou comigo. É guerra espiritual. 3 dias, no mesmo horário, o mesmo grito, o mesmo choro. Na hora que a minha esposa ia levantar, eu segurei no braço dela e falei, vamos orar. E eu comandei no nome de Jesus. Eu repreendo todo ataque espiritual sobre a minha filha. Eu ordeno agora em nome de Jesus, cai por terra. Irmãos, foi como tirar como luva. Ela parou de chorar, dormiu. Você fala, pastor, por quê? Acredite, o diabo, ele te ataca. Ele tenta te desestabilizar. Porque ele sabe que te desestabilizando, de alguma maneira ele vai afetar a igreja. O que eu fiz? Exerci autoridade. Exerci governo. Você já reparou que muita gente quando converte, ele fala assim, pastor, eu converti, e depois que eu converti, eu não sei, eu estou sofrendo tanto, eu estou tendo tanta luta. Sabe por quê? Que muitas vezes quando a gente converte, a gente é visitado com muita tribulação e luta, é porque desde cedo Deus quer te ensinar a governar, Deus quer te ensinar a exercer a autoridade, está me entendendo? É por isso que você precisa de vestir essa roupa da autoridade. O Senhor, Ele te deu autoridade, sobre a sua vida, a autoridade. Aí você diz, pastor, qual que é o caminho então para eu exercer a autoridade? O caminho para você exercer a autoridade é você sendo um crente cheio do Espírito Santo. Você precisa de cultivar o enchimento do Espírito Santo todos os dias da sua vida, porque quanto mais você se enche do Espírito, mais autoridade e governo irá se manifestar na sua vida. Quando você é um crente que é inconstante nessa prática do enchimento, o que acontece? Você não exerce governo, você fica intimidado. Qualquer ataque maligno, você já se entrega.
Mas quando você cultiva uma vida cheia do Espírito Santo, você entendeu que o enchimento do Espírito Santo é importante para a sua vida, então você vai cultivar essa busca, você vai buscar ainda mais, você vai acordar, você vai buscar o Senhor. Quando você acordar de madrugada, sem sono, você vai entender, é o Espírito Santo me chamando para orar, é o Espírito Santo me convidando a interceder. Então nenhuma noite de sono será perdida, quando você compreender que Deus te chamou, às vezes pela madrugada, para exercer governo em alguma determinada área. Por isso, meu querido, deixa eu te dizer algo, presta atenção, o enchimento do Espírito é o caminho para você reinar em vida, para você exercer autoridade e governo. Por isso, busque ao Senhor em todo o tempo. Eu insisto e declaro, busque ao Senhor, encha-se do Espírito e manifeste o reino de Deus aonde você está, porque quanto mais você se enche do Espírito, mais poder de Deus fluirá da sua vida, e mais governo de Deus você exercerá aonde você está estabelecido. Por isso, se encha do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo, deixa eu te explicar algo aqui. Eu encerro com isso, para você não ficar ansioso. Encerra assim a pregação, depois nós vamos orar. Deus quer fazer algo aqui ainda por meio da oração. Mas o enchimento do Espírito funciona assim. Existem 3 estágios do enchimento do Espírito, da ação do Espírito na nossa vida. O primeiro estágio é quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está entre nós, ele está aqui, ó, entre nós, ele está no mundo. Acredite, o Espírito Santo, ele está no boteco, ele está entre nós, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está. Eu não sei quantos aqui percebem, ou você já teve experiência, que às vezes você estava no mundo, mas mesmo lá no mundo, o que acontecia? O Espírito Santo às vezes tocava você. Você ficava no lugar, mas você não ficava feliz, você não estava satisfeito, você não estava alegre. E aquilo ali te movia por dentro. Você fala, meu Deus, isso aqui está errado, não estou alegre de estar aqui. Tem alguma coisa. É o Espírito Santo já trabalhando na sua vida, te convencendo. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio do Espírito em nós é quando o Espírito, ele entra dentro de você e promove em você o que nós chamamos de transformação, regeneração, novo nascimento. Quando você teve a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo, ele deixou de estar entre nós e passou a estar em nós. Quantos estão me compreendendo aqui? Você está aqui hoje porque o Espírito Santo está em você. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Aí você diz assim, pastor, tudo bem, o Espírito Santo, ele estava entre nós, agora ele está em mim. Qual que é o terceiro estágio? O terceiro estágio é quando ele passa a não só estar em você, mas você agora passa a ser cheio do Espírito Santo. Está me entendendo? O Espírito Santo, ele está aí. Ele está aí, ó. Ele está aqui. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso aqui. Porque você recebe o Espírito Santo, e às vezes você se enche do Espírito Santo, mas você vai usufruindo daquele enchimento. Está me entendendo? É como um tanque de combustível. Antigamente a gente chegava no posto e falava assim, coloca 50. Na verdade. Hoje não dá para falar isso mais. Você falar colocar 50, você fica no meio da estrada aí, porque o combustível aumentou, não é verdade? Então você tem que colocar aí um pouquinho mais de dinheiro. No mundo espiritual é desse jeito. De vez em quando não, de vez em sempre. Eu recomendo que seja todo dia. Todo dia você tem que chegar para o Senhor e falar assim, Senhor, coloca 100 aí. 100. Coloca mais combustível aí. Tem dia que você tem que chegar para o Senhor e falar, Senhor, hoje o Senhor não vai colocar só 100 não. Hoje o Senhor vai completar, o Senhor vai encher até transbordar. Eu quero ver combustível jorrando do carro. Aí você fala, pastor, mas e aí? Aí à medida que você vai usando, você tem que ir se enchendo. Por isso que crentes cheios do Espírito Santo, eles buscam o Espírito Santo todos os dias. Está me entendendo? Eles se enchem do Espírito Santo todos os dias. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele quer que você entenda isso, para que você comece a reinar em vida. Você fala, pastor, eu não sei. Eu percebo. Tem gente que é muito saudosista, né? Ele fala o quê? No passado era tão bom. Esses dias uma pessoa chegou para mim
e falou assim para mim: pastor, no passado era tão bom. No passado as coisas fluíam, as coisas aconteciam, a igreja era assim, era assado, e o negócio era assim. O irmão falou para mim. Eu falei: era assim no passado? É. Eu falei: irmão, você não está desfrutando do melhor de Deus hoje, porque você ainda está com saudade do que Deus fez lá atrás. E Deus não vive de passado mais, meu amigo. Deus, ele vive de presente. Por isso, se enche do Espírito e viva a experiência que Deus tem para você hoje. Ah, pastor, mas eu fui muito ferido com a igreja. Eu gosto desses que foram feridos, porque esses que foram feridos, eu faço uma reunião pentecostal com ele, e oro impondo as mãos sobre ele. E eu falo para ele: filho, é o seguinte, se o Espírito Santo não der conta de resolver esse problema da ferida, eu também não dou conta. Então, ou nós vamos fazer o evangelho funcionar na sua vida, ou não tem jeito. Aí ele chega e fala: pastor, mas é muito difícil, porque eu fui muito machucado. Não há ferida grande demais que o poder do Espírito Santo não possa vir e cicatrizar. Não há nenhuma demanda que você tenha no seu coração, alguma... Irmãos, deixa eu te falar algo: amargura e ressentimento impede você de ser cheio do Espírito Santo, sabia disso? Amargura e ressentimento bloqueiam o canal do fluir de Deus. Por isso que você precisa de ter um coração liberado. Às vezes tem casais que não fluem no Espírito porque há demandas dentro de casa. Aí você fala: pastor, não sei por que a minha casa é pesada. Porque não há perdão, não há expiação, não há reconciliação, não há um tempo de vocês olharem nos olhos e falar assim: olha, vamos resolver essas demandas e vamos nos encher do Espírito Santo, colocar um louvor ungido e deixar o Espírito mover. Deixa eu te dizer algo: Deus, ele quer mover na sua vida. Por isso, seja um canal para o fluir do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, encha a sua casa de louvor, encha a sua casa com a glória de Deus, seja um canal para o manifestar da vida de Deus. Exerça a autoridade aonde você está. Meu querido, eu quero declarar, eu profetizo sobre a videira de Jussara, sobre a videira de Montes Claros, sobre a videira de Novo Brasil. Vocês exercerão autoridade e as portas do inferno não prevalecerão sobre essa cidade. Não olhem para trás, para aquilo que aconteceu, não, olhe para frente, porque Deus quer mover com milagres através da vida de vocês. Deus, ele quer exercer a sua autoridade, a autoridade que ele deu para a igreja, através da sua vida. Por isso, se posicione e olhe para frente, porque há um grande mover de Deus vindo na sua direção, há uma grande visitação do Espírito em seu caminho. Por isso, se aproprie daquilo que Deus quer fazer através de você. Grandes coisas o Senhor irá mover. Mas, meu querido, eu quero fazer um apelo para você hoje: não fique indiferente. Presta atenção: nada do que acontece na sua vida é natural, tudo é espiritual. Tudo o diabo quer usar para te atacar, para te desestabilizar. Eu não quero transformar em você em um crente neurótico, mas eu quero transformar você em um crente vigilante, que se posiciona em autoridade e comanda no mundo espiritual contra as obras do diabo, que exerce governo e autoridade na sua casa, não sobre pessoas, não sobre pessoas que estão ao seu lado, mas sobre as obras do diabo, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, independente onde, Deus, ele te convida para exercer governo e autoridade. Pastor, eu quero exercer governo e autoridade, qual que é o caminho? Me ajuda. Primeira coisa, não fique condenado. Tem gente que se condena: ah, eu sou um crente derrotado, eu não consigo. Não. Exercer autoridade é perseverar naquilo que o Espírito falou. Está me entendendo? Deus, teve uma irmã que ela tinha um remédio, ela tomava remédio, e ela falou: Senhor, eu estou curada dessa enfermidade. Ela continuou tomando remédio, mas ela declarou: estou curada. E ela foi declarando, e todas as vezes que ela ia tomar o remédio, ela declarava: eu estou curada. Sabe o que aconteceu? Depois que ela foi no médico e fez a bateria de exames, o que aconteceu? O médico suspendeu a medicação, porque ela foi curada. Ela exerceu
autoridade e governo. E ela continuou perseverando. Você fala, pastor, até quando? Até quê? Não tem tempo. Está me entendendo? Você já está exercendo a autoridade a partir do momento em que você se posiciona. A partir do momento em que você começa a caminhar em governo. Irmãos, deixa eu te falar algo. Deus, Ele quer que você desfrute de governo e de autoridade sobre a sua vida. Quantos creem que essa é a vontade de Deus? Coloque-se de pé onde você está. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Por quê? Porque Deus quer que você seja cheio do Espírito. Tem momentos, irmãos, presta atenção. Baixa só um pouquinho, Isadora, por favor. Há momentos que a única coisa que o Espírito Santo espera de você é uma atitude, se encher dele. Está me entendendo? Se encher do Espírito, de falar assim, Senhor, eu quero transbordar no Senhor. Eu não quero viver uma vida indiferente e passiva, não. Eu não sei como que está a sua vida, eu não conheço nada da sua vida. Eu não conheço quais são as suas demandas, as suas lutas, as suas crises. Eu sei que todo mundo aqui tem crises, eu sei que todo mundo aqui também tem sonhos, tem alvos, tem desejos, né? Eu louvo a Deus porque, deixa eu te falar uma coisa aqui, do fundo do meu coração. Eu tenho conhecido cada um dos pastores aqui, pastor Álvaro, pastor Miguel, pastor Valdemar, a gente veio, já conhecia o pastor Valdemar há muitos anos, porque ele congregava conosco lá na videira da Praça da Bíblia. O pastor Álvaro e o pastor Miguel eu tenho conhecido. E sabe o que eu tenho ficado constrangido? É o tanto que vocês têm pastores apaixonados pelo que faz. Apaixonados. São pessoas que amam a igreja, a obra. Eles estão aqui e assumiram uma obra para abençoar pessoas. Você consegue me entender? Tanto eles quanto a sua família se dedicam pelo Evangelho. Estava conversando esses dias com o pastor Álvaro e ele começou a falar da igreja, de Jussara, da igreja do Novo Brasil. De repente ele começou a chorar. A gente estava no restaurante, eu falei, não chora aqui, que ele está no restaurante, nós dois aqui, você fica chorando. Ele não deu conta, ele começou a chorar, falando da obra, do que Deus está fazendo nesse lugar, do que o Espírito quer fazer, dos sonhos que Deus tem para esse lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a única coisa que o Espírito Santo pede de você é um coração. Amém. Sabia disso? Um coração. Você fala, mas eu estou aqui nessa cidade, não importa, sabia? Jussara, Novo Brasil, Montes Claros. O Espírito Santo pode soprar um vento ali que o mundo inteiro vai vir aqui para conhecer o que Deus está fazendo. Amém. Por quê? Porque o Espírito sopra onde quer. Tem um pastor nos Estados Unidos, ele tem uma igreja nos Estados Unidos de 10 mil pessoas. 10 mil, pastoral. É a quantidade de pessoas que tem na igreja dele. Só que ele tem uma igreja de 10 mil pessoas numa cidade que tem 3. 3 mil habitantes a cidade. A igreja tem 10 mil habitantes, tem 10 mil pessoas, 10 mil membros. Ou seja, todo domingo a igreja ela triplica de tamanho, a cidade triplica de tamanho para ir ouvir o pastor. O Espírito soprou. Você fala, pastor, o que é preciso? Pouco é preciso. É preciso de um coração cheio do Espírito Santo. Você está disposto a ser essa tocha cheia do Espírito Santo para ser o canal da manifestação do Espírito onde Deus te estabeleceu? Tem um irmão que ele congrega conosco lá na videira da Praça da Bíblia. Ele congrega lá na videira da Praça da Bíblia. Só que ele mora lá em Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, dá quase 25 quilômetros de distância. E ele vai de ônibus
pega 3 ônibus todo domingo. Aí um dia eu estava conversando com ele e a família dele, os menininhos, tudo, com a esposa, ele alegre, com a Bíblia, de blazer, vindo para o culto. Eu falei, irmão, e aí, você mora na onde? O pastor mora lá em Aparecida. Na hora que ele falou isso, uau. Eu falei, por que você não vai para uma videira lá perto? Por que você fica aqui? Videira de Aparecida, está lá do seu lado. E ele me falou uma coisa, que nesses momentos Deus usa essas pessoas para nos recompor da responsabilidade do sacerdócio. Ele falou assim, pastor, eu fui estabelecido nesse lugar. Eu não estou aqui porque Deus me estabeleceu aqui. Eu não estou aqui porque a igreja é maravilhosa, ou porque... Não, eu estou aqui porque Deus falou comigo. É aqui o seu lugar. Por isso que eu rasgo todo domingo 3 ônibus junto com a minha família e venho para cá. Na hora o Espírito Santo falou comigo, está vendo o tipo de pessoa que eu estou colocando para você pastorear? É esse tipo de gente que eu estou colocando para você pastorear. É gente que foi estabelecida. Naquela hora o Senhor gerou um temor tão grande no meu coração. Eu falei, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito da sua graça. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai fazer um mover nesse lugar. Eu sinto no meu espírito. Nós estamos aqui hoje não é por acaso. Nós estamos aqui hoje porque há uma promessa de Deus sobre a videira de Jussara. Há uma promessa de Deus sobre a videira de Montes Claros, de Novo Brasil. E eu tenho certeza que o que o Espírito vai fazer a partir de hoje nesse lugar vai ser um tempo de despertamento, de fome. Vai ser um tempo de visitação especial dos céus. Vai ser um tempo onde o Senhor ele vai começar a ressuscitar corações. Eu vejo o Espírito entrando em casas hoje. Eu vejo o Espírito Santo movendo em corações de pessoas nesse momento que estão desigrejados, mas que estão vivendo uma vida derrotada, oprimidas pelo diabo. E o Espírito me diz que Ele vai colocar essas pessoas diante de você. E na hora que o Senhor colocar essas pessoas diante de você, você vai lembrar desse momento. E naquele mesmo momento você vai falar para elas, nós estávamos orando por você. Deus tem uma obra tremenda para fazer através da sua vida. Deus tem grandes coisas para mover no seu coração. O Espírito Santo tem um carinho por essa cidade. Eu vejo pessoas indo para o inferno, mas eu vejo pessoas sendo salvas e alcançadas por causa da paixão que Deus está plantando nesse momento no coração de cada um dos que aqui estão pelos perdidos. Quando vocês olharem aí fora, vocês não verão simplesmente pessoas, não, vocês verão pessoas que estão indo para o inferno, e Deus vai gerar compaixão no seu coração, e essa compaixão vai levar vocês a orarem por elas, e o mover de Deus vai ser estabelecido nesse lugar. Oh, eu vejo um mover de Deus visitando a videira de Jussara. Eu vejo a graça de Deus se movendo sobre nós. Pastor Álvaro, há uma unção sobre a sua vida de milagres. O Espírito Santo, Ele coloca fogo nas suas mãos. Há uma unção sobre a sua vida, sobre a vida da Bruna, para serem restauradores de brechas. Oh, o Espírito Santo te diz, Bruna, que hoje Ele amplia a sua sensibilidade espiritual. O Espírito me diz que você tem clamado por mais dEle. Você tem pedido por uma visitação especial do Espírito sobre a sua vida. O Espírito te diz que Ele tem ouvido a sua oração. E Ele responderá, Ele cumprirá a sua promessa sobre a sua vida, de maneira que Ele ampliará a sua sensibilidade para você perceber o que Ele está fazendo através de você. Há muitas pessoas, muitas famílias que serão restauradas nessas cidades, através da sua vida, através das crianças que você vai pastorear, e elas serão como labaredas de fogo nos lares, desfazendo as obras do diabo.
Pastor Miguel, o Espírito me diz essa noite a respeito do seu ministério. O Senhor diz para você não olhar para trás. O Senhor diz para você olhar para frente, porque o seu futuro é brilhante diante dele. O Senhor, Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. O Senhor, Ele vai fazer grandes coisas através de você e da sua esposa. Eu vejo uma unção especial sobre a sua casa. Eu vejo uma unção especial sobre a sua família. Sua família foi enviada para aquele lugar, para aquela igreja, para manifestar o reino de Deus. E eu sinto uma unção de prosperidade. Eu sinto uma unção de prosperidade. O Senhor, Ele vai te usar para edificar uma igreja. O Espírito Santo te diz hoje: edifique igreja. Edifique igreja, que Ele vai manifestar o reino dEle. O Senhor me diz nesta hora que Ele vai levantar pastores através de você. Ele vai colocar ao seu lado pessoas com convicção ministerial, com chamado. E essas pessoas vão fazer uma revolução naquela cidade, em Montes Claros. O Espírito me diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será muito maior do que a primeira. Aquilo que você experimentou em outros lugares será duplamente maior. Duplamente maior. Há uma unção do Espírito nesse lugar. É uma unção. Se você pode, não fique sozinho, abraça a pessoa que está ao seu lado. Se você está aqui com alguém, se você tem liberdade. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Ore em línguas para você se fazer ouvir, de maneira que você ouça a sua oração. Dê liberdade para o Espírito. Deus quer fazer mais aqui nesse lugar. Isso, mais. Aqui neste lugar posso te sentir. Sonda-me. Cairo, não sei porquê, mas desde quando nós chegamos aqui, eu sinto Deus te livrando de um laço de morte. O diabo tem preparado trincheiras e armadilhas sobre a sua vida. Mas hoje, pelo poder do nome de Jesus, todas essas trincheiras e armadilhas foram canceladas no nome de Jesus. Oh, robolobobobo, chorocotolobobobobobobo. Sharabalaba serererererere. Rabalababa shuria ramandala bababa. Levante as suas mãos, Senhor. Diga para o Espírito Santo: eu quero mergulhar. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Não despreze aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida nessa hora. Oh, Espírito de Deus,
Oh, chorobolocorodolobo. Rei alabaxererererere alabas. Oh, robocotolobodolobo chorerererere. Rei alabalabalabalabalabas. Rerererere. Mais. Oh. A mais de Deus. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua A mais de Deus nesse lugar. A mais do Espírito Santo. meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Espírito Santo. Diga em fé: Espírito Santo, eu quero. Diga mais forte: eu quero ser cheio da sua glória. Diga assim: Espírito Santo, faz de mim um instrumento do seu amor, da sua graça. Feche seus olhos onde você está. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Eu quero que você seja sincero nesse momento com Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Fala para Ele que você quer mais dele. Vim atrás de bênçãos, Oh Deus, Jesus, não deves nada oh para Espírito de Deus. mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Pastor Valdemar, há uma unção apostólica sobre a sua vida. Por viver em O Espírito Santo reconhece essa unção sobre a sua vida. por não cantar de Você e a Regilene serão instrumentos de Deus para levantar uma rede de igrejas. Oh, xalabarabacalabá. Rabalabababababassorio robolobo. Robolobobo chorobocotolobobo sorolobocondalabá. Re lamanassuri andalabababababababá. que és meu sustento. Chacarabadalabababá sorobolobobobobo. Abro meu coração. Chocorobodolocondolobobobobobobo. Não vim atrás de bênçãos. Eu não vim. Rabalababassuri andalababababá. Jesus, não deves nada para mim, Re candalabachai. mais do que tu podes Aleluia. fazer. Aleluia. Só quero a ti. Só quero a ti. Nada mais. E nada mais. Aleluia. Nada além de ti. Aleluia. Amém, gente. Só quero. Eu queria poder orar impondo as mãos com cada um. Mas hoje não vai ser possível. Então, eu quero exercer esse ministério profético com vocês. Mas há uma unção profética sobre o pastor de vocês. O pastor de vocês é um profeta. Pastor Álvaro tem essa unção. Pastor Miguel é um profeta. Há uma unção profética
sobre nós. Mas Deus vai nos dar oportunidade, porque eu percebo que foi destravado, sabe, pastor Álvaro? Foi destravado algo no mundo espiritual hoje. O destravar, ele acontece pela revelação, quando pessoas entendem. Entendeu? Você entendeu que você foi estabelecido como governo, como autoridade. E porque você foi estabelecido como governo e autoridade, você então se posiciona para desfazer as obras do diabo. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ver o que o Espírito vai fazer através da sua vida nessa igreja. Você sabe, nós somos uma igreja diferente. Nós não somos uma igreja. Teve uma vez que eu estava plantando igreja lá em Piracanjuba. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, tem muita obra de Deus para você fazer aqui, viu? Aí eu falei para ela: negativo. Não tem muita obra de Deus para eu fazer aqui. Aí ela falou: uai, como assim? Tem muita obra de Deus para nós fazermos aqui. Nós não fazemos obra de Deus sozinhos. Então, a glória que essa igreja vai desfrutar é sua também. A unção que está sobre a vida do pastor Álvaro e da Bruna, do pastor Miguel, do pastor Valdemar, é uma unção que está sobre a sua vida também. E tem mais, a unção que está sobre a minha vida está sobre a sua. E eu vou te dizer algo. Eu fluo na unção em várias áreas. E a partir do momento em que vocês entram debaixo dessa cobertura, essa unção escorre para vocês. Você vai perceber, você vai prosperar mais. Você vai ter muita prosperidade sobre a sua vida. Você vai falar: pastor, o que está acontecendo comigo? Eu estou prosperando. Você vai lembrar, é a unção que está sobre nós, como videira, como igreja. Você vai ter uma unção de sabedoria, sabia disso? Vai ter sabedoria sobre a sua vida. A sabedoria vai ser multiplicada. Você vai falar, você vai: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Você vai lembrar, é a unção, Deus me deu unção. Você vai ter ousadia para pregar o evangelho. As pessoas vão parar perto de você, você vai falar assim, de repente você vai: mas já falei. Mas o que aconteceu? Não sei, foi o Espírito. Por que isso vai acontecer? Porque é a mesma unção que está sobre nós, está escorrendo para você. Está me entendendo? Você crê nisso? Crê de verdade? Eu vou voltar aqui. Gostei de vocês. Aleluia. E quando eu voltar, já não vai ser aqui, mas... Você crê nisso? Vai ser em outro lugar. Porque nós vamos trabalhar muito. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus nesse lugar. Você está aqui porque Deus te escolheu para ganhar almas para Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra extraordinária através de vocês. Deus abençoe os irmãos de uma maneira muito especial. Amém? Louvado seja Deus. Tem um ditado que fala assim, que depois do sangue, o que o homem de mais importante pode derramar por um outro homem é uma lágrima. Mas eu estou mudando esse ditado hoje. O que mais importante, depois do sangue, depois de uma lágrima, que nós podemos fazer por uma pessoa é orar. Né? A oração, ela move o mundo espiritual, né? Eu creio que a revelação mais importante que tudo isso que o pastor pregou, eu creio, nós entendemos que nós somos filhos e filhos amados, e por isso nós temos acesso, e por isso nós exercemos autoridade. Amém? Essa autoridade nós vamos exercer na vida do pastor, orando, intercedendo por ele, né? Para que o Senhor cada vez mais derrame sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre os filhos dele, né? Espírito de revelação, sabedoria, prosperidade. Que tudo isso aconteça na vida dele, vindo e movido pelo Espírito de Deus. Amém? Pastor Valdemar, Pastor Miguel, vamos para cá, vamos orar aqui. Pastor André Francisco, com a pastora Larissa.
Sim, amado. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do pastor André Francisco, da pastora Larissa, diante do Senhor, da família dele, dos filhos. Que seja o Senhor a guardar todos os dias da vida dele, Senhor. De manhã, quando ele se levanta para orar, que seja o Senhor a abrir os seus ouvidos, estender a sua mão para as orações dele. A tua palavra diz que o homem nada tem se do céu não for dado. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida do pastor André nas nossas vidas, nas nossas igrejas, na nossa supervisão, Senhor, transbordando a unção e a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Sabedoria, Senhor, sabedoria que vem do céu, não palavras de conhecimento humano, mas palavras vindas do Senhor, que guardam, que protegem e que prosperam na nossa vida. Pai amado, nós tomamos posse de tudo aquilo que foi dito através da boca do pastor André, porque nós cremos que nós somos filhos amados e que o Senhor nos colocou na vida dele, Senhor, que nós possamos abençoá-lo, que ele possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus, não por força nem por poder, mas pelo teu Espírito, como diz a tua palavra, Senhor. Graças nós te damos pela vida dele, pela vida da família dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cobrar visita, hein? E ela vai ser rápida. Aleluia. Amém? Irmãos, eu agradeço os irmãos que se deslocaram de Novo Brasil, né? De Montes Claros para cá. Eu tinha isso no meu coração, eu creio. Eu saí renovado daqui, eu creio que os irmãos saíram também. Deus falou muito conosco através da palavra do pastor André. Amém? Deus abençoe a todos. Quem vai para Novo Brasil, quem vai para Montes Claros, um feliz retorno e até domingo. Ou até amanhã, né? Tem discipulado, depois. Amém? Nós estamos lá em Novo Brasil. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por terem vindo. Amém?